Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz. Olá, amigo, olá, amiga ouvinte. Aqui estamos para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida, abençoe os nossos propósitos de bem servir. Estaremos hoje apresentando questões sobre o Espiritismo, procurando tirar dúvidas dos ouvintes, dando respostas às perguntas levantadas que constam de nossos e-mails. Para perguntas, dúvidas e sugestões, se você tem alguma, mande seu e-mail para carloseduluz@uol.com.br, carloseduluz@uol.com.br. E para o nosso programa Além do Arco-Íris, em sua versão pinga-fogo de perguntas e respostas de hoje, temos a presença de Sidney Fernandes e Carlos Luz. Ok, Theo, obrigado aí pela sua participação, e Sidney também. E o Sidney, então, nos responderá questões enviadas pelos ouvintes sobre o Espiritismo. Interessante que chegou para nós aqui a primeira questão é de um ouvinte. Ele pergunta sobre as histórias da Bíblia. Né? Ele diz que como separar o que é realidade do que é fantasia, né? Do que é uma alegoria, do que alguma coisa que seja realmente realidade. Bem, Carlos, nós temos muitos elementos a serem considerados. Em primeiro lugar, que como o Paulo de Tarso já demonstrou em uma das suas epístolas, ele foi o primeiro a usar a expressão Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento, embora tenha muitas coisas importantes a serem consideradas, é a história do povo judeu. E nós encontramos ali muitos ensinamentos, mas encontramos também muitas barbaridades. No Novo Testamento, também não fica muito atrás, não. Há algumas passagens ali que eu consideraria particularmente como apócrifas, né? Nós sabemos que existiam muitos evangelhos, né? Havia evangelho de Jesus, de Maria, de Pedro, e quando o Papa Damaso convocou São Jerônimo para fazer a separação do joio, entre o joio e o trigo, ele acabou resumindo os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, temos esses 4 evangelistas, temos os Atos dos Apóstolos, que é de autoria de Lucas, e temos as epístolas. Aliás, as epístolas surgiram antes dos evangelhos, porque Paulo começou a escrevê-las pouco tempo depois da sua conversão. Agora, como separar realidade e fantasia? É um problema, gente. Existe um livro chamado O que Jesus disse e o que Jesus não disse. Por que isso? Ele mostra ao autor que os textos evangélicos foram passando de mão em mão, cópias e cópias, copiadores, e dizendo que alguns copiadores, inclusive, agiam de má fé. Eles tinham determinadas ideias a respeito de algum assunto, eles davam uma modificada ali na palavra para que o texto ficasse condizente com o seu modo de pensar. Em outros casos, existem falhas assim involuntárias. Uma cópia passou para outra cópia e não refletindo exatamente o que o evangelista pensou e disse no começo. Eu entendo, Carlos, que nós devemos fazer com a Bíblia aquilo que fazemos com as comunicações dos espíritos. Vamos nos ater ao conteúdo, vamos nos ater à essência, aquilo que é condizente com a moral de Jesus. Aliás, não foi isso que Allan Kardec fez em 1864, quando resolveu criar um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo,
Ele deixou de lado todas essas questões que poderiam suscitar divergências filosóficas ou interpretativas para trazer apenas a essência, a moral de Jesus. Eu acho que se nós ficarmos sempre ligados, atentos à moral que vem dos textos, tanto do Velho como do Novo Testamento, nós estaremos bem preservados, bem conduzidos, Carlos. Ah, ok. Eu achei foi muito completa a sua resposta, Sidney. Agora, outra questão que nos chega é de um ouvinte que não tem assim muita vivência no Espiritismo, diz que está começando agora no Espiritismo. E ele pergunta: as pessoas que veem espíritos, ou seja, que enxergam espíritos, elas veem como vemos pessoas normais ou só veem assim um vulto da... Depende do grau de sensibilidade. Nós temos pessoas que sentem o aroma, têm uma visão, vê apenas um vulto, outras têm apenas intuição, outras só conseguem ver os espíritos eventualmente nos seus desdobramentos espirituais durante o sono. Então depende de cada um. Chico Xavier tinha uma sensibilidade tão grande a ponto de, quando eu estava bem velhinho, e quando Marcel Sotomayor esteve lá para entrevistá-lo e escrever a obra muito interessante sobre Chico Xavier, em dado momento ele estava ao lado do Sotomayor, quando Chico, vendo uma senhora que se aproximou dos dois, falou para ela assim: olha, a senhora não leve a mal, não, mas a senhora está encarnada ou desencarnada? A senhora está viva ou está morta? E ela deu uma risada, dizendo: oh, viva, Chico, muito viva! Isso nos mostra o grau de sensibilidade de Chico Xavier, que, assim, à luz do dia, em estado de vigília, via perfeitamente os espíritos desencarnados. Agora, nós, pobres mortais, temos, assim, ou a possibilidade de ver um vulto, ou ter uma intuição, coisas assim, condizentes com o nosso adiantamento espiritual, né, Carlos? É muito interessante. Esses exemplos do Chico são sempre muito importantes, né, Sidney? Ele tem uma vida que a gente sempre lembra do Chico falando de mentores, falando, né, de Emmanuel, de André Luiz e dos outros espíritos. Mas do Chico, pelo Chico mesmo, pelas coisas que acontecem com ele, eu sou fã de carteirinha dele. Viu? Eu acho que valeria a pena ter uma obra literária que destacasse o Chico no seu modo de ser, no seu modo mineiro de ser, né? Agora, outra questão que nos chega o ouvinte pergunta: qual o motivo de algumas pessoas de outras religiões serem contra o Espiritismo? Há vários motivos. Um deles é proveniente de Moisés, que, diante da verdadeira bagunça, balbúrdia que faziam com os médiuns, e naquela época a gente vê relatos no Velho Testamento em que as chamadas pitonisas eram procuradas para tudo. Qualquer coisa, as pitonisas eram procuradas. Assim, mais ou menos, o que acontecia na época das mesas girantes, né? Onde é que está minha caneta? Ah, vou perguntar para o espírito. Ah, será que eu vou me casar bem? Ah, vou perguntar para o espírito. Então, essas coisas fizeram com que Moisés, na época dele, desse um basta, né? Ó, para com isso aí, você vai para a guerra, você tem que contar com seus recursos. Não ficar perguntando se você vai ganhar a guerra ou não vai. Ou ficar tratando de assuntos financeiros ou amorosos com os espíritos. Daí Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Bom, o fato dele ter proibido significa que
havia esse intercâmbio com os mortos? Bem, algumas religiões, com base nessa proibição de Moisés, passaram a entender que qualquer tipo de comunicabilidade com os desencarnados é nociva, a ponto de dizerem que qualquer manifestação que venha por intermédio de um médium é sempre o diabo que está ali, é o demônio que está ali. É uma injustiça muito grande. Às vezes, o indivíduo na igreja está passando por um problema, uma perturbação, e não é o diabo, nada. Aliás, nós sabemos que, no sentido de seres voltados eternamente para o mal, o diabo não existe. O que existe, sim, são espíritos inferiores que, volta e meia, estão nos perturbando, nos perseguindo ou nos dando más sugestões. Mas daí, generalizar e dizer que toda e qualquer comunicação mediúnica é originária do mal, é uma injustiça muito grande, porque às vezes o frequentador da igreja está ali com o pai dele, o irmão dele desencarnado, que não sabe ainda por que morreu, está ali precisando mais de uma palavra de afeto, de ajuda, de esclarecimento, e aí o pessoal desce a lenha dizendo que é o diabo que está ali presente. Então, daí as pessoas, às vezes, cometerem essas injustiças. Agora, há também motivos outros, né? Na época de Kardec, ele foi muito combatido, o espiritismo foi muito combatido, porque a partir do momento que ele acabou com essa história de penas eternas, ele tirou uma boquinha lá de um pessoal que vendia as chamadas indulgências. A partir do momento que ele acabou com o inferno eterno e os indivíduos pararam de ter o poder de direcionar quem morresse para o céu ou para o inferno, coisa que não cabe aos homens, acabou a boquinha, né? Acabaram-se aquelas doações enormes que eram feitas para a igreja, quando as pessoas utilizavam do seu dinheiro, do seu patrimônio, para reservar um lugarzinho no céu, o que é um absurdo, um verdadeiro estelionato religioso. E falando nesses motivos, assim, terra a terra, né, ser contra o espiritismo, as religiões em geral cobram o dízimo, né, que é 10% do que a pessoa ganha, a pessoa dá para as religiões, algumas delas. E o espiritismo não tem dízimo, a pessoa faz uma contribuição voluntária, obviamente, tendo por critério a sua consciência, né, e a sua inteligência, vendo que aquele é bem aplicado, tanto na parte social quanto na parte de divulgação religiosa. Então, se essa moda pegar do espiritismo de não dar 10%, fica mal para algumas religiões que se preocupam com a coisa material aí, né, Sidney? Ah, sim, é um dos motivos também porque nós somos criticados, né? Exato. Uma outra questão por que Jesus falava em parábolas? Ele se utilizava de imagens bem simples, como se falasse com crianças. Aliás, nós éramos verdadeiramente crianças à época de Jesus. Uma situação, aliás, ele veio encarnar aqui na Terra, tanto numa região ou em um nível cultural muito baixo, né? Em que a ponto de indivíduo ser condenado à morte porque trabalhava no sábado. Então, há muitas barbaridades. No lugar que a mulher menstruada sentava, ninguém podia sentar de novo, que estaria contaminado pelas forças do mal. Então, Jesus sabia com quem ele estava lidando, o nível cultural. Aí contava as historiazinhas que eram entendidas por todas as pessoas. Então, você vê, Carlos, que você não está sozinho, não, nas suas metáforas. Agora, será que da época de Jesus para cá nós crescemos? Eu diria, Carlos, que nós ainda estamos na adolescência, viu? É verdade.
A gente podia até dizer, né, Sidney, que Moisés pegou a humanidade na infância, né, que é a primeira revelação, Jesus pegou a humanidade na adolescência, que já é o despertar, né, do entendimento, e o Espiritismo, a terceira revelação, pegou a humanidade já no domínio pleno da razão na idade adulta, né? Mas temos ainda um caminho muito grande a percorrer, né, Carlos? Ah, é verdade. Uma outra questão, outro dia nós falamos sobre passe, sobre é, médium curador, e o ouvinte pergunta: fiz 3 cirurgias à distância em um centro espírita e minha saúde não melhorou. Faço tudo direitinho como eles me orientam e tenho muita fé. Eu gostaria de uma explicação por que minha saúde não melhorou. Na verdade, Carlos, nós ainda mantemos aquela situação que nos foi ensinada na nossa infância, no catecismo, né? Aquela base do toma lá, dá cá, né? Se eu fizer isso, eu vou ganhar isso. Se eu fizer tal penitência, eu vou sarar. Se eu percorrer um caminho aí pedregoso de joelhos, eu vou curar. E nós sabemos, a doutrina espírita, com a sua racionalidade, com a sua lucidez, mostra que as coisas não são assim. Dependendo das nossas necessidades espirituais, vamos sofrer mais ou menos. Como sofrer menos? Melhorando. Porque a dor é o instrumento que nos aciona, nos impulsiona para o bem. Então, às vezes, não chegou a hora da cura ainda. O próprio Jesus passou por situações em que ele não conseguiu curar, porque com todo o magnetismo dele, o indivíduo do outro lado ali não tinha condição de ser curado. A cura lhe faria muito mal. E há casos também de recidivas, em que Jesus falava: olha, toma juízo, meu filho, senão o mal volta. O indivíduo não tomava juízo, foi curado por Jesus e a doença voltava. Então, a questão da doença, do momento em que nós nascemos com uma certa deficiência, com alguma doença muito séria, tudo isso faz parte das nossas necessidades evolutivas. Ah, mas não tem jeito, o meu destino é sofrer para sempre. Não. A hora que a dor funcionar, a hora que ela for suficiente para nos despertar para a renovação moral e para uma constante vigilância contra os nossos erros, as nossas más tendências, a dor cumpriu a finalidade e aí chega a hora da cura. Mas se não estamos nesse pé ainda, infelizmente, ninguém vai curar ninguém. É verdade. Uma outra questão interessante, o ouvinte diz que há 13 anos meu irmão foi assassinado. Ele estava com 23 anos. Ela diz que sempre teve sonhos lindos com ele em desdobramento. E nesses sonhos ele era sempre feliz e não demonstrava nenhuma sensação de raiva ou desgosto. Ele dizia para nós perdoarmos o seu algoz, né? Como explicar essa atitude dele quanto à pessoa que lhe tirou a vida, já que faz um ano que não tenho mais sonhado com meu irmão? Ele pode ter reencarnado ou foi para uma outra dimensão espiritual? Bem, o fato de o indivíduo não ter ódio, ressentimento e não perseguir o seu algoz, mesmo que ele tenha sido assassinado, eu acho que é uma coisa muito boa, porque o indivíduo resolve não se vingar, colocar a sua dor nas mãos de Deus, o assassino que se entenda com a justiça divina. Seria o ideal, né? Que todos nós agíssemos desta forma e não ficássemos acorrentados no ódio e no ressentimento. Isso não é muito comum, mas pode acontecer. Há indivíduos que, eu falo disso num dos meus romances, Herdeiros de Nós Mesmos, se não me engano,
em que uma parte dos mutilados na época pelo rei da Alemanha, eles morreram, foram sacrificados e não olharam para trás. Eles caminharam e deixaram que as suas dores fossem colocadas nas mãos de Deus. Outros não. Outros vieram para se vingar. Então, isso é uma coisa muito ruim, porque o indivíduo acaba ficando preso ali, o tempo para ele não passa, ele fica grudado à sua vítima, ela sofre, mas ele sofre também, é a coisa pior que existe. Então, o perdão, nessa hora, a condescendência, a resignação funcionam em favor da vítima que foi mutilada, foi perseguida ou até assassinada. Agora, com relação ao irmão do consulente, ele pode ter reencarnado? Pode. Mas ele pode estar também em regiões de ensino e de trabalho lá na espiritualidade. A vida verdadeira é lá. Aqui é apenas um mergulho pelo qual passamos para a nossa evolução, para dar impulso na nossa evolução. Pela questão seguinte, nós vemos que também é uma pessoa que está iniciando no Espiritismo. É possível um espírito reencarnar vindo direto do umbral? Caso possa, como isso acontece, Sidney? Acontece sim. Há muitas situações em que o espírito permanece lá há muito tempo no umbral, e ele fica com a ideia cristalizada no ódio, no ressentimento, grudado aos tesouros da terra que ele ainda conserva e não consegue ligar-se à espiritualidade. Não acontece como aconteceu com o André Luiz, que depois de quase 8 anos aqui no umbral, ele caiu a ficha e pôde ir para o nosso lar. Isso às vezes não acontece. Então ele fica patinando, fica marcando o passo, aí chega a espiritualidade e diz assim: olha, meu filho, você tem que dar um jeito na vida, você não pode ficar eternamente aí magoado, ressentido e grudado às coisas da matéria. Você vai ter que reencarnar. Ah, mas eu não quero. Ah, eu não tenho querer, não, meu filho. São as tais reencarnações compulsórias. O indivíduo nem chega à espiritualidade quase, fica grudado em volta da Terra e volta a viver por aqui mesmo. Bem, Carlos, muito obrigado pelas questões. Cumprimento você aí publicamente pela redação de todos os programas Além do Arco-Íris que nós apresentamos neste mês. E, Carlos, parabéns pelo seu trabalho, tanto pela redação como pelas perguntas e pelas respostas que obtivemos de você. Muito obrigado. Theo, volto com você para o encerramento do programa de hoje, nessa oportunidade valiosa que temos de responder algumas questões e propiciar a algumas pessoas, espero eu, algum esclarecimento e consolo. É com você, Theo. Obrigado, Sidney, pelas palavras. Obrigado, Carlos, também pela produção do programa. E nós queremos agradecer também a você que está aí do outro lado ouvindo ou assistindo esse programa e contamos mais uma vez com as forças dos bons espíritos para que na próxima semana estejamos juntos mais uma vez para mais um programa Além do Arco-Íris. Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz.